Com o título Isso Não É Justo, Considerações sobre a Ética e a Justiça a partir da Infância, tem a palavra Joana Rita Sousa, filósofa e perguntóloga da Filocriatividade. Licenciada em Filosofia pela Universidade Católica Portuguesa de Lisboa, é mestre em Gestão Estratégica de Recursos Humanos pela Universidade Europeia e mestre em Filosofia para Crianças pela Universidade dos Açores. Obrigada, bom dia. Agradeço muito ao engenheiro Mário Parra da Silva pelo tiro no escuro. Vamos ver como é que corre, se há efeitos secundários, se há baixas ou não com este tiro no escuro. Agradeço o convite à Associação para fazer parte deste evento. Quando fui convidada, verifiquei 2 vezes o e-mail para ter a certeza se não tinha sido engano, porque ainda que eu trabalhe ou tenha trabalhado a filosofia nas empresas e nas organizações, para mim já foi há muito tempo. Foi no meu primeiro mestrado que eu vou colecionando alguns. Há quem colecione outras coisas, eu vou colecionando mestrados. E há muito tempo que não pego nestes temas do ponto de vista das empresas e organizações, porque tenho estado ocupada com aquilo a que nós podemos chamar os trabalhadores do amanhã, que são as crianças que são hoje, não é? Portanto, tenho estado ocupada com esse público, digamos assim, a trabalhar ou tentar pegar aqui um pouco nas palavras que já foram ditas, a levar para os bancos da escola, ou tentar identificar nos bancos da escola como é que se pensa a ética e como é que se pensa a justiça. A comunicação tem o título de Isso Não É Justo, porque é uma expressão que as crianças usam invariavelmente, não é? Quando sentem que alguma coisa não está a correr bem, e às vezes é assim, desta forma muito figurativa, isso não é justo, não é? Há assim um dedo no ar e tudo que mostra que há ali uma noção de que alguma coisa não está bem. E claro que a pergunta que das pessoas da filosofia vão fazer a seguir é: porquê que isso não é justo? Não é? Porquê que dizes que isso não é justo? Porque parece que é muito fácil identificar a injustiça ou a falta de ética mais do que quando ela está a acontecer, tanto a justiça como a ética. É muito mais fácil apontar a ausência do que propriamente dizer isto é justo, não é? Porque nós não dizemos isto é justo. Não temos muito esse hábito de dizer. Eu acho que deveríamos dizer mais vezes, ou isto é ético, não é? Para trazer essas palavras para as assumir no nosso discurso. Devíamos de fazer realmente isso. Eu acho que, como qualquer pessoa que estuda filosofia, sou um bocadinho obcecada pelas palavras e por aquilo que elas trazem. E acho que há palavras que deviam mesmo, nós não devemos ter medo de as usar. Assim como eu amanhã vou entrar numa sala de crianças de 4 anos e possivelmente vou falar a páginas tantas de critérios, que é uma palavra assim, parece muito gigante para uma pessoa que tem 4 anos. Aliás, do ponto de vista de uma pessoa de 4 anos, quase tudo é gigante, porque eles são pequeninos. E eu ainda sou gigante, depois a partir do primeiro ciclo já deixo de ser gigante, porque já são todos da minha altura. Mas usar esta palavra parece assim uma coisa tremenda. Mas o meu trabalho é retirar a complexidade linguística, mostrar que nós usamos critérios todos os dias. Nós escolhemos coisas todos os dias. Nós, quando vamos às compras, temos critérios para as nossas compras. Quando fazemos escolhas na nossa vida pessoal, temos critérios. Podemos ter mais ou menos consciência deles. Eu creio que se usássemos mais vezes a palavra critérios, iria ser muito mais... acho que iríamos conviver muito mais com esta ideia de que, quando fazemos escolhas, temos linhas orientadoras. Muitas vezes nós fazemos do ar. E essas linhas orientadoras podem ser revistas ao longo da vida. Agora, o que é que faz uma pessoa que fundamentalmente trabalha com crianças e jovens num evento da Associação Portuguesa de Ética Empresarial? Perguntei ao Sr. Engenheiro, porque eu fui só convidada e disse que sim. Mas vou tentar justificar na minha fala para vos convidar, no fundo, para vos convidar a pensar como se tivessem que falar com uma criança de 5 anos. É por aí. Mas não na perspectiva paternalista de perceber esta criança de 5 anos diz coisas tão engraçadas, não é? Não, é perceber com seriedade aquilo que eles podem trazer para o nosso exercício da ética, o nosso exercício da justiça. Bom, aquilo que eu faço no Jardim de Infância, confesso que não é muito diferente daquilo que eu faço numa empresa quando sou convidada a dinamizar um diálogo filosófico. Claro que uso outra linguagem, mas isto é que fica só entre nós. Basicamente é o mesmo. O que eu faço é propor às pessoas, convidar as pessoas a exercitarem pensamento, de forma muito consciente e deliberada. Portanto, é um esforço deliberado para pensar. Portanto, inspiro-me em livros, em exercícios de perguntas, experiências de pensamento, convido as pessoas a fazerem movimentos de pensamento como criticar, criar, analisar, conceptualizar. Não é? Quando se diz como é que se chama... Quando o teu amigo, vou usar exemplos infantis, quando o teu amigo não quer brincar contigo, como é que tu chamas a isso?
não é? E estamos a tentar retirar o conceito. Ou como é que tu sabes que aquela pessoa é tua amiga? Porque todos nós falamos sobre a amizade. Agora, expliquem-me lá o que é a amizade. Expliquem-me. Expliquem-me como é que sabem quando é que um amigo é amigo. Expliquem-me, e agora vamos pensar nas empresas, como é que nós identificamos os colegas que se calhar cumprem com esses critérios das amizades e os colegas que não cumprem com esses critérios da amizade. Como é que nós sabemos isso? É pelo tempo que passamos juntos? Então tínhamos de ser todos amigos uns dos outros nas empresas. Porque passamos muitas vezes mais tempo com as pessoas das empresas do que com outras pessoas de outros circuitos, não é? Dos nossos contextos. Portanto, problematizar. Na filosofia nós adoramos problemas, portanto, o problema também é uma palavra que às vezes as pessoas evitam. Preferem pintar a coisa com desafios. Eu acho que há problemas e os problemas devem ser encarados de frente, não é? E deve-se usar a palavra. Um desafio será outra coisa. Há problemas que se têm solução, outros que não. Também há esta questão, não é? Porque às vezes nós associamos o problema a uma coisa que não se consegue resolver. Eu defendo que deve-se encarar o problema com o problema, perceber se há resolução ou não. Há uns que não se consegue resolver, há uns que nós vamos resolvendo, vamos por tentativa e erro ao longo da nossa vida. Invariavelmente, por falar em problemas, quando estamos em diálogo filosófico, surgem questões que têm a ver com a ética. E tem a ver muito com este, e voltando aqui ao lado infantil, com esta injustiça, o não ser justo, o perceber que alguém tem algo, alguém foi dado um tempo de palavra que eu não tive. Aquele menino está a brincar com alguma coisa que eu também queria brincar. Como é que se decide quem é que brinca com o quê? E agora transponham isto para a vossa vida empresarial e pessoal. Há muitas coisas que nós dizemos, não com esta terminologia, mas que são da mesma estirpe, são do mesmo estilo. Há problemas éticos que eu levo deliberadamente também para a sala, porque eu acho que eles são... A ética tem sobretudo os dilemas éticos. Como é que se explica a uma criança de 4 anos o que é um dilema ético, não é? O dilema ético, quando nós estamos numa situação em que temos que fazer uma coisa ou outra, e tanto uma como a outra não são propriamente agradáveis. Seja qual for a escolha que façamos, há pelo menos sempre duas, pode haver uma terceira, mas seja qual for aquilo que escolhemos, não vai ser inteiramente agradável. Portanto, estamos sempre perante algo que nos vai desagradar de alguma maneira. E trazer isto propositadamente, a mim garante-me alguma qualidade no diálogo. Porquê? Porque são temas sumarentos, são temas que convidam a exercitar a pergunta kantiana, o que devo fazer, não é? Que é uma pergunta que nós fazemos ao longo da vida e que normalmente associamos mais a uma pergunta adulta. Achamos que só as pessoas adultas é que perguntam o que é que devem fazer, mas as crianças perguntam toda a hora. E se formos entrar no terreno pantanoso da adolescência, ainda mais, porque a adolescência é aquela fase da vida em que nós ainda não somos adultos, mas também já não somos crianças. E então a indefinição é muito maior. Mas então a pergunta, o que devo fazer, é uma pergunta, para mim, adulta, infantil, juvenil. É uma pergunta que nós fazemos na esfera pessoal, que nós fazemos na esfera profissional, portanto, nas mais variadas esferas. E devemos ter isso em conta. O que é que eu vos vou convidar aqui a pensar, ou o exemplo que eu trago aqui para nos ajudar a pensar sobre esta questão da ética e justiça a partir da infância? No final do ano passado eu fui convidada pelo Teatro Luís de Camões, o Lucas, a pensar e a criar um conjunto de dilemas éticos para serem propostos às famílias que visitavam o teatro. E o que se pretendia era fazer um convite, porque toda a programação do teatro tinha a ver com o tema da ética e da justiça, fazer um convite às pessoas para parar, pensar, escutar e dialogar sobre ética, que são 4 atividades às quais nós nem sempre no corre-corre da nossa vida temos tempo. O parar, então, esqueçam. Eu não sei como é que vocês estão aqui tão tranquilos e tranquilas, e ainda bem que estão, não é? Mas tiveram que parar um bocadinho, suspender a vossa vida para estar aqui durante um dia a refletir, a escutar e dialogar, porque vai haver momento para debate, sobre as questões da ética. Mas nós tivemos que calendarizar isto, não é? E guardar um tempo da nossa vida para isto. E devíamos fazer um mais. Portanto, não vamos esperar mais 24 anos para um novo evento destes. Vamos esperar 24 meses também é muito, 12, vamos assim arredondar para os 12. E que para o ano haja outra possibilidade. E o convite era esse, era criar um espaço onde as pessoas tinham várias situações descritas
que eram situações dilemáticas, ou seja, situações que nos provocavam uma necessidade de escolha e uma necessidade de pensar, pelo menos sobre duas possibilidades, e nenhuma delas era satisfatória. O que eu fiz foi pensar nos grandes dilemas da humanidade e se calhar, pensar muitas nas coisas que eu já experiencio enquanto pessoa adulta e transpô-los para situações cotidianas das crianças. O bom de fazermos isto, ou seja, temos ali um espaço onde tínhamos 8 situações em que éramos convidados a perguntar. A pergunta final era sempre: o que é que devemos fazer, não é? Era esta provocação. Quando acontece isto, ou isto que nos provoca esta situação, ou que nos provoca esta escolha, o que é que devemos fazer? Isto tem uma vantagem, porque isto cria-nos um laboratório de pensamento. Ou seja, isto prepara-me de alguma maneira, uma espécie de treino. No dia em que eu tiver mesmo que lidar com uma situação destas, eu, pelo menos, não quer dizer que tenha a resposta na ponta da língua, mas pelo menos já pensei sobre o assunto, pelo menos já tive uma experiência. E mais, tive a oportunidade de ouvir outras pessoas sobre aquilo que fariam naquela situação. E este ensaio de como é que eu respondo a esta pergunta, quanto a mim, é essencial. Aliás, mal seria se eu dissesse o contrário, porque tenho feito disso vida, não é? Criar momentos de diálogo é precisamente aquilo que é talvez o mais próximo que nós temos da atividade de um cientista de laboratório, não é? Porque é criar os laboratórios de pensamento onde nós podemos fazer este ensaio. Antes de haver um problema na empresa, e eu acho que essa é a grande vantagem de nós pensarmos sobre a ética enquanto exercício, antes de haver problemas, nós podemos pensar o que é que faríamos se houvesse este problema, como é que nós podemos resolver. E talvez no final daquela conversa não tenhamos a resposta fechada e muito arrumadinha, mas tivemos pelo menos um primeiro momento, fizemos uma espécie de aquecimento. E talvez nos possamos sentir muito mais bem preparados para o dia em que o problema efetivamente acontece. Os códigos de ética e de conduta são muito mais no sentido da prevenção do que propriamente e de provocar pensamento sobre isso, não é? É um conjunto de ideias que pretendem prevenir problemas. Mas os problemas eventualmente vão acontecer, até porque não nos vamos esquecer que somos humanos, falhamos muito, não é? E, como diz o professor Desidério Murcho, somos, com esforço e intermitentemente, seres racionais. Não é? Portanto, com esforço e intermitentemente. Não estamos sempre naquilo que o Daniel Kahneman chama o sistema 2, não é? Num pensamento profundo, sempre a pensar. Nós não vamos comprar iogurtes e não estamos ali a pensar nos iogurtes, onde é que aquilo veio, e analisar. Não, compramos iogurtes, não é? Estamos no sistema 1. E quem diz o comprar os iogurtes diz outros tipos de situações em que nós, se calhar, aí devíamos mesmo pensar, e como estamos em piloto automático, não perdemos a oportunidade para refletir mais demoradamente. Como considerar, então, um ponto de vista infantil sobre ética e justiça? Eu acredito que agora, neste momento, que é uma coisa muito comum, é quando eu digo, eu trabalho isto com crianças e nós falamos sobre um dilema ético. As pessoas querem saber, o que é que eles disseram, não é? Querem saber o que é que eles responderam, como é que eles respondem. E muitas vezes esta vontade de querer saber tem a ver com uma adultez entranhada, que é de achar, sim, eu quero saber, mas a resposta do adulto é que é aquela que vale, não é? Porque a criança é só uma criança. Ela, coitadinha, é pequenina, não é? Ainda não sabe muito bem o que é que está a fazer no mundo, ou, pois, é natural, é muito nova para saber as coisas, ou então, que idade é que tinha? Tinha 4 anos. Pois, coitadinhos, eles ainda não sabem. Mas eles sabem realmente muito, porque eles já têm uma experiência de vida, à sua dimensão. E há outra que eu gosto muito, isso é muita informação para eles, não é? Que eu acho que é a mais paternalista de todas. Dizer, não, isso é muita informação, de todo. Nós trabalhamos metafísica na sala dos 4 anos. Como? Não falamos de metafísica, mas falamos daquilo que faz, que aquilo distingue a realidade da fantasia. E nesse momento estamos a trabalhar metafísica. E trabalhamos como? A partir de exemplos que eles têm. Todos os elementos fantasiosos que eles têm e os elementos menos fantasiosos que eles têm na sua vida. Bom, não quero aqui com isto dizer que não há diferenças entre ser criança e ser adulto. E nós temos que as reconhecer, e essa é uma grande, grande riqueza. Por exemplo, algo da qual eu sou lembrada quando trabalho com crianças muito novas, é que raramente as crianças de 4 anos ficam sozinhas. Portanto, para elas a ideia de ficarem sozinhas é um abismo, porque não ficam. Tem sempre alguém na sala, tem sempre alguém a tomar conta delas. Então, este é um grande exemplo de quando nós falamos por exemplo, um livro que trabalhámos não há muito tempo, em que alguém dizia que gostava de estar sozinho, e ela dizia, eu gosto, mas estou sozinho com o meu pai, ou estou sozinho com a minha mãe, ou estou sozinho com o meu irmão. Portanto, é um estar sozinho sempre com alguém. E é muito interessante esta ideia de estar sozinho que também nos convida a pensar das formas como nós estamos ou não estamos sozinhos, às vezes, uns com os outros. Nas empresas, trabalhamos com muita gente, temos open spaces e temos muita gente, e às vezes também estamos um bocadinho sozinhos uns com os outros.
Portanto, há de facto diferenças e eu não quero aqui nem infantilizar as pessoas adultas, nem tornar adultas as crianças. O meu apelo é sempre que se possa olhar para as pessoas, para as crianças, com a mesma seriedade com que nós olhamos as pessoas adultas. Só aqui uma nota, eu comecei a usar a expressão pessoas quando falo de crianças, porque N vezes repeti um exercício que se chama o que é uma pessoa, que tem várias imagens. Tem, por exemplo, um bebê, tem o super-homem, tem a Sofia the Robot, tem o meu cão Félix, que é o cão mais fantástico que existe, e quem concorda respira. Ok? Portanto, tem uma pessoa adulta, tem um robô mesmo com um ar menos humano do que a Sofia, portanto, para trazer aqui alguma diferença. E é muito curioso que quando se pensava no bebê ou em crianças, eles não diziam que era uma pessoa. Porquê? Porque a pessoa está associada ao ser adulto, ao ser crescido. E então eu comecei a usar a expressão pessoas para todas as idades, não é? E às vezes digo, então estamos aqui estas pessoas, e eles dizem, pessoas não, pessoas é só tu. Calma, não me ofendam, por favor, não digam já que eu sou uma pessoa. É muito curioso, vejam a importância das palavras, não é? Como nós nos dirigimos às palavras. Portanto, sem querer infantilizar uns, nem tornar adultos os outros, queria-vos também chamar aqui a atenção e trazer uma espécie de argumento de autoridade. O Tom Chatfield, que é um autor que eu sigo há muito tempo, que trabalha pensamento crítico, recentemente no podcast 45 graus, que eu vos recomendo para quem gosta destas áreas, da política, da ética, da filosofia, que é do José Maria Pimentel, ele fala que no seu trabalho que desenvolve com as empresas, há dado momento para potenciar o diálogo e para aligerar o diálogo, sobretudo quando os temas são complexos. Diz às pessoas, está bem, agora explica-me isso como se eu tivesse 5 anos, não é? E esta ideia de tornar simples um conceito que é complexo vem muito ao encontro da minha prática. Eu uso muito esta expressão. Às vezes com crianças uso, quando já têm crianças de 5 anos fica difícil, não é? Vou pedir-lhes para explicarem como. Então uso outro artifício. Explica-me isso. E esta é uma técnica que podem usar para pensar na vossa vida, quando tiverem com uma coisa difícil e têm que explicar a alguém que não tem conhecimento de causa. Imaginem, e agora vai-vos divertir ou não, depende, que nós tínhamos aqui na sala um extraterrestre que não sabia nada de ética e justiça. Não faz ideia como é que a humanidade lida com isso. Como é que nós explicamos a um ser que não tem qualquer tipo de pista o que é a ética, o que é a justiça? Como é que nós explicamos como é que funciona uma empresa em Portugal? Como é que nós funcionamos, como é que... Essa ideia do ser que não tem qualquer tipo de referência obriga-nos a refletir naquilo que vamos dizer e a tirar o jargão e a tornar o mais simples possível uma linguagem que à partida será complexa. Nós não deixamos de ter problemas complexos quando os tornamos simples na linguagem. Eles não perdem complexidade. Eles vão ganhando, muitas vezes o que acontece é que nós vamos também tendo uma noção maior dos passos que tomamos no pensamento para os resolver ou para os apresentar. Não saltamos passos. Dizemos, a ética, toda a gente sabe o que é ética. E assumimos que as pessoas sabem. Erro. Não vamos assumir que as pessoas sabem o que é ética. Nada como começar uma conversa sobre ética de pedir às pessoas que expliquem o que é. E é de facto difícil explicar o que é ética. Às vezes é muito mais fácil recorrer a exemplos. Vai dizer, a ética é quando acontece isto, ou a ética não está presente quando acontece aquilo. E esta ideia de explicar como se eu tivesse 5 anos, ou de explicar um ser que não tem qualquer pista sobre aquilo que acontece, é uma ótima maneira de pegar numa linguagem complexa e torná-la o mais simples possível. Eu sou um bocadinho obcecada com a simplicidade, ou melhor, sou obcecada com problemas, sou obcecada com a simplicidade, mas não com o lado simplista da simplicidade. Acho que se consegue ser simples, mas sem ser simplista. E fiquei muito contente quando recentemente li um livro do professor António de Castro Queiro, que se chama O que é Filosofia, em que ele faz uma leitura diferente da palavra filosofia e que vai muito mais ao encontro da minha prática, que me resolve aqui uma série de problemas que eu tinha com a expressão do amor à sabedoria. Não que eu tenha alguma coisa contra o amor, nem contra a sabedoria, mas a minha prática não era propriamente essa. Ou seja, eu não estou na filosofia porque amo a ideia de ser sábia ou de acumular conhecimento. Não é por aí. Eu estou na filosofia porque quero entender o mundo de forma mais clara. É isso. Quero ter ferramentas para compreender o mundo e para depois saber como agir nele. E o professor António de Castro Queiro traz então uma nova leitura da palavra filosofia. O início desta sua leitura está num livro que veio muito a propósito, que é Ética a Nicómaco, que foi traduzido por ele. Portanto, há uma nota de rodapé em que ele começa a avançar com esta leitura, e neste livro
brinda-nos com esta leitura muito, digamos que não é muito favorável em termos de marketing, porque é entender a filosofia como uma obsessão pela transparência. Ora, a palavra obsessão também não é muito simpática para a maior parte das pessoas. Amor à sabedoria corria muito melhor, não é? Em termos de apresentação. Mas há, de facto, uma obsessão pela transparência, no sentido em que nós olhamos para o mundo, olhamos para a nossa vida nas empresas, olhamos para a vida das crianças a acontecer e vemos que há ali coisas que nos aparecem de forma confusa e opaca e nós queremos percebê-las. Quando nós fazemos uma pergunta, e eu estudo muito a pergunta como ferramenta, quando fazemos uma pergunta é para tentar resolver essa opacidade, para torná-la mais clara. Portanto, toda esta opção com o trabalhar, escutar pessoas mais novas do que eu, aquilo que têm a dizer sobre o mundo, tem muito a ver com a possibilidade de elas poderem estar num lugar onde veem de uma forma que eu já não consigo ver, porque já tenho muita experiência, já olhei para o mundo muitas vezes e já não me consigo espantar, não é? As crianças têm essa vantagem de nos permitirem o contacto com o espanto. Portanto, o que eu pretendo nestes diálogos, nos tais diálogos sobre os dilemas éticos, foi tentar perceber de forma mais clara quais é que eram os contornos dos dilemas, como é que um dilema pode ser lido por pessoas diferentes. E então como é que o dilema se torna mais transparente e como é que se resolve essa opacidade do dilema. A pergunta que devemos fazer era de facto a pergunta que terminava todos os dilemas. Vou-vos dar um exemplo de um desses dilemas. Imaginem agora que estamos novamente todos na escola e que a nossa melhor amiga, porque há sempre uma melhor amiga nestas histórias, não é? Que é para tornar a coisa mais... Porque se for só uma pessoa comum, o dilema se calhar nem sequer existe. Se for uma pessoa comum que nós não temos referência, agora se for a nossa melhor amiga, tem outro impacto. É como a mesma coisa nas empresas. Se for o nosso colega com o qual nós lidamos todos os dias, o dilema tem um outro peso do que se for uma pessoa que chegou agora à empresa e que nós não temos qualquer tipo de referência. Há uma diferença, de facto. E então a nossa melhor amiga decide brincar com o bebedouro do recreio e estraga-o. E nós tínhamos avisado, eu tinha avisado a minha melhor amiga, que aquilo se calhar não ia correr muito bem, não é? Porque estava a brincar com uma coisa que não é para brincar sequer. Acontece que aquilo estraga-se, ela pede-me para eu não dizer nada, como é a minha melhor amiga eu não digo, mas depois o diretor da escola ou a diretora da escola vem com uma sanção, que é muito típico também, diz, ou alguém se acusa, ou acabam-se as visitas de estudo até ao final do ano, para todos. E de facto eu tenho nas minhas costas um peso grande, que é, ou diga a verdade, não é? E a verdade é também algo que nós exigimos às crianças desde cedo, muitas vezes sem saber bem o que é, mas como bons adultos, pessoas adultas que somos, pedimos, dizemos, deves sempre dizer a verdade, também usamos o dedo. Quando aparece o dedo é sempre sinal que há qualquer coisa séria, não é? Ou então dizemos de outra forma, dizemos que mentir é feio. E quando uma criança me responde que diz a verdade porque mentir é feio, eu digo, então e a verdade é bonita? Porque às vezes não é, às vezes a verdade não é uma coisa nada bonita. Bom, é quase tão feio ou mais feio do que mentir. E então a pergunta é, o que é que nós devemos fazer? Vamos denunciar a nossa amiga e parar com essa sanção que vai... evitar essa sanção que vai afetar toda a gente, ou respeitamos este pedido e esta amizade e toda a gente é sancionada. No meio empresarial não há, se calhar, esta questão das brincadeiras com os bebedores, mas haverá outras questões que são semelhantes. E eu não vou aqui dar exemplos, porque imagino, estou a ler pela linguagem corporal, que eu acho que estão a surgir exemplos na vossa cabeça, não é? Em que há, se calhar, outros equipamentos ou outras coisas que são usadas indevidamente, que nós temos consciência. Não há propriamente cancelamento de visita de estudo, mas haverá outro tipo de sanções, ou suspensões de benefícios. Às vezes não é a sanção que existe, é a suspensão de um determinado benefício. E as semelhanças entre a vida adulta e a vida da criança continuam neste sentido da resposta à pergunta, ou o exercício da pergunta, o que é que eu devo fazer? Devo então respeitar a amizade ou os anos de trabalho que tenho com esta pessoa e fazer aquilo que ela me pede? Ou então vou dizer a verdade? Se calhar perco um amigo, perco um bom companheiro de equipa, porque a pessoa naturalmente pode sentir-se atraída, e continuo e resolvo e digo a verdade, só por dizer a verdade. Quando nós dialogamos sobre este dilema, surgiram pontos de vista muito pertinentes e têm a ver com questões que nós também facilmente podemos transpor para a vida empresarial, que é a questão, como eu disse há pouco, ser uma pessoa que eu conheço ou não conheço na empresa, estar há muitos ou pouco, eu até posso não conhecer, mas já está há muitos anos na empresa, vou respeitar a questão da antiguidade, não é? O trato que eu tenho com a pessoa, não, também perceber como é que ela se mobiliza na empresa e em termos hierárquicos onde é que ela se encontra. Tudo isto são questões
que nos provocam, que tornam muito pouco líquida a resposta à pergunta: o que é que eu devo fazer? Portanto, quando nós dialogamos sobre isto, nós percebemos que havia, talvez as duas soluções ou as duas hipóteses que eram apresentadas exigiam um pensamento muito profundo. Não era só escolher entre uma e outra, tínhamos que analisar várias coisas. Outra coisa que tínhamos que analisar também era a intenção. Porque a pessoa podia estar a brincar, mas não ter noção que aquilo se podia estragar. Ou a pessoa pode ter levado um documento para casa sem ter a noção do que é que estava a levar. Estou aqui a tentar dar exemplos. Então, até que ponto a intenção daquilo que se faz tem influência na minha decisão perante este dilema? Como é que eu trato a intenção do gesto e o conhecimento? Ou seja, perceber se a pessoa tinha conhecimento que aquilo a dada altura se podia ser danificado ou não. Antes de respondermos então a estas perguntas, foi muito importante explorar a complexidade do tema. E este é um convite que eu vos faço sempre que tenham um problema ético na vossa empresa. Não fujam dele. Regra número 1. Contemplem-no, não é? Eu acho que ajuda muito escrevê-lo. Verbalizá-lo sob a forma de uma pergunta é uma porta aberta para a solução, no meu ponto de vista. E nós percebemos que havia várias outras perguntas que iam surgir deste dilema. E foram várias que foram colocadas. Nenhuma delas teve resposta pronta. Ou seja, teve uma tendência para o sim ou para o não, imaginem, ou uma tendência para o sim, eu sou a favor, eu sou contra, mas depois quando se procurava as razões, e na filosofia nós temos esta grande batota que é pedir sempre o porquê, não é? Nós na filosofia podemos dizer tudo aquilo que queremos e ao mesmo tempo também não podemos dizer tudo aquilo que queremos, se não for justificado, não é? Portanto, há sempre esta batota, e então percebemos que as perguntas eram muito mais complexas. Para terminar, deixo-vos uma pergunta e avanço com uma proposta de resposta. O que é que podem as pessoas adultas aprender com a infância? O que é que podem as pessoas que estão no tecido empresarial aprender com as crianças, por exemplo, que estão no jardim de infância? Eu julgo que há várias coisas. Uma das coisas que eu ainda não mencionei aqui tem a ver não só com o conteúdo daquilo que se faz no diálogo, mas também com a forma e com a nossa disponibilidade para dialogar. Uma das coisas que eu encontro nas crianças e que eu acho que nós podemos todos aprender com elas, nas empresas também, ou sobretudo, até porque ainda há pouco falávamos que os trabalhadores da amanhã são as crianças de hoje, não é? Portanto, uma das coisas que podemos aprender é, para além da capacidade de nos espantarmos com as coisas e de olharmos para elas e pensar para elas como se fosse a primeira vez, é não ter pressa em dar uma resposta, é investigar primeiro. E eu acho que a ética é talvez das áreas da filosofia que mais convida a fazer isso, a dar 2 passos atrás, analisar, ter uma espécie de visão de helicóptero, observar, perguntar e não ter pressa em ter uma resposta pronta. Eu sei que isto pode ser um bocadinho, enfim, pode atropelar a vida nas empresas que são vidas que acontecem sempre para a frente, não é? Em que nós estamos sempre a andar para a frente e a pensar naquilo que vai acontecer a seguir, mas é muito importante este recuar, este dar 2 passos atrás e só fazer esta observação. Há uma humildade e uma honestidade que as crianças têm que nós devíamos praticar mais. Coisas que os adultos deviam dizer mais vezes. Não sei, mas quero saber. Podes-me ajudar a pensar sobre isto? Ou também podemos ser honestos e dizer sobre isso eu não tenho interesse absolutamente nenhum. Eu creio que isso não se aplica aqui, pelo menos à ética. Eu julgo que aqui temos uma sala cheia de pessoas com interesse naquilo que estamos aqui a trabalhar, e cheias de interesse também em resolver esta opacidade com que a palavra ética nos aparece. Agradeço muito a oportunidade de ter partilhado aqui um bocadinho do meu trabalho, ter exercitado, porque pensar em voz alta é também um exercício de resolução da opacidade e transparência. Hoje exercitei aqui convosco. Amanhã, se me permitem, vou para um dos meus sítios preferidos, que é o Jardim de Infância, está bem? Depois da próxima vez que me encontrar, conto-vos como é que correu. Muito obrigada, um bom dia.